começar em breve. Pronto. Então, Pronto. boa tarde para todos. Vamos mais uma palestra e hoje vamos olhar as obras contemporâneas norte-americanas do Metropolitan Museum de Arte de Nova York. É um dos grandes museus do mundo, com um acervo dos mais importantes, talvez que o mais importante que tem nos Estados Unidos. E não é que relutaram em não colocar a arte contemporânea, porque outros museus já estavam fazendo isso, né? O MoMA já estava fazendo, que é exatamente para isso, e outros museus. Porém, eles também, devido à localização, que fica no Central Park, eles têm um certo limite de espaço. Mas eles fizeram uma ala nos Estados Unidos, se tem muito isso, é uma tradição dos grandes colecionadores doarem a sua exposição e, junto com a doação da exposição, eles também doarem para se ampliar uma ala, né? Então, ocorreu isso não faz muito tempo, né? Então, dentro daquele espaço que é o mais visitado dos museus de Nova York, então abriu-se essa ala e então se tem em um espaço, não é tão grandioso quanto aquele que vimos outro dia na Natural Gallery de Washington, né? Mas isso também ocorreu no Museu de Chicago, né? Que também recebeu uma grande coleção, e isso vai se ampliando. Bem, vamos começar com esta. Hoje nós vamos ver que vão ser vários artistas diferentes, né? E artistas que nasceram depois que praticamente tinha se passado todo esse grande surto de pintura abstrata e pintura abstrata expressionista. Bem, essa obra que estamos vendo aí é do Ghanaian Al-Anatsui. Ele é africano, ele é de Gana, mas viveu muito tempo na Nigéria, né? Então, vamos ver o que é isso que nós estamos vendo. Isso que nós estamos vendo aí é uma malha de metal com milhares de tampinhas de garrafa, de remédio, de latinha de cerveja, isso inteirinho fixado nesta malha, né? Como se fosse uma imensa cortina. E ele chama isso de escultura flexível, né? É um pouco aquilo que o Claes Oldenburg também fazia, da soft sculpture, mas aí é um outro pensamento, são 50 anos quase depois, né? Se o Klaus Oldenburg queria
mostrar, queria ver uma beleza naquilo que você estava vendo, ou simplesmente, olha, essa escultura, ela pode ficar no chão, ela é quase que bidimensional, e depois, quando eu coloco na parede, ela se transforma em tridimensional. Aqui, nesse caso, não é mais esse pensamento. Esse artista, antes ele assim trabalhou muito com madeira, trabalhou com barro, e ele trabalhou muito com os símbolos de Gana e símbolos da Nigéria, né? Para vocês terem uma ideia, ele é o 32º filho. Então, vocês vejam o tamanho da família aí, e é interessante como que ele vai se preocupar com duas coisas na obra dele. Primeiro, ele vai querer mostrar coisas das tradições africanas, ou então de Gana ou da Nigéria, ao mesmo tempo que ele vai querer mostrar esse problema da sociedade de consumo e do desperdício. Então, aí você tem essa quantidade de tampinhas, de coisas, a isso sem falar naquilo que foi jogado fora e que ele aqui está só apresentando o milésimo problema disso tudo, que é o lixo. Então, ele vai sempre trabalhar com isso, e ele mesmo fala que entra mais uma vez. Nós vamos hoje falar muitas vezes do Marcel Duchamp, né? Então, o Marcel Duchamp, quando pega a roda e uma roda de bicicleta põe em cima de um banquinho, ele inutiliza tudo, praticamente, a roda que não roda mais, que não vai mais para lugar nenhum, o banquinho que não serve mais para sentar, mas porque tem uma roda em cima. Então, é esse pensamento dadaísta também, né? Mas ele é um artista ovacionado em toda a Europa, em todos os Estados Unidos, né? E, inclusive, ele tem um título de honoris causa pela Universidade de Harvard, né? Então, muito reconhecido no mundo todo. Então, lá em cima você vê que praticamente você tem como se fosse uma cortina, né? E isso desce, lógico que a cada vez que você mexe ou que você dispõe, você vai ter uma visão diferente. Então, isso é interessante, porque a arte abstrata, ela vai, ou a arte pop, às vezes, ela vai negar esse lado artesão do artista. Né? Não, vamos fazer com o Andy Warhol, vamos fazer tudo em serigrafia, ou o Liechtenstein, vamos, apesar de estar fazendo também, porque o artista tem que pôr a mão para você fazer isso, a linguagem que se dispõe que, olha, a minha mão não está aqui, o meu fazer não está aqui, né? E principalmente na arte conceitual, então vai ser só o pensamento. Então aqui a gente vê exatamente o oposto. Uma mulher aparecendo aí, vamos ver hoje várias mulheres com esse belíssimo leque e Barcelona. A Miriam Shapiro, ela é canadense, mas depois ela vai para os Estados Unidos, né? Ela vive de 1923 a 2015, né?
E é interessante a arte da Miriam, porque aqui, então, vem mais uma vez o, o artesanal, né? Isso daqui é lona e todinho pintado. É interessante, é uma arte que fica entre a arte e o artesanato. O norte-americano gosta muito de patchwork, gosta disso, e gosta desse estilo floral, né, que põe essa feminilidade muito grande, né? Então, a Miriam, ela fica entre este mundo do artesanato, do popular, até ser reconhecida, aí então ela entra realmente com a emancipação da mulher e essa discussão da feminilidade, e gosta muito dessa arte muito decorativa, com esses florais um pouco impregnado de papel de parede, né? Ou seja, você está colocando um pouco daquilo que tem dentro da casa, que é a decoração, né? Com essas cores aí, né? Muito femininas também. E ela fez uma série muito grande desses leques. Isso tem quase 2 metros, né, de altura. Então, vocês vejam aí quanto que vai dar de tamanho. É uma obra portentosa, né? Ela também trabalhou muito com kimonos, né? Kimonos que são também floridos e que vai se pensar também nas condições da mulher do Oriente, né? Ou a libertação do próprio kimono, ou o kimono como encarando como feminilidade total, né? Ela vem de uma família de artesãos, né? O avô dela fazia ursos e punha olhinhos que mexiam e tudo mais. Então ela sempre viu isso, né? E o pai, um intelectual, né? E que então sai do Canadá, vai para Chicago e depois vai então para Nova York. Tá bom? Então aí a recepção do artesanal praticamente dentro do museu, né? David Smith, nós já vimos na outra palestra, mas é sempre bom e interessante a gente olhar, vejam o tamanho, né, desta obra aí, dentro desse espaço e junto com as outras obras expressionistas, né? Então, o David Smith ele foi assim muito influente dentro da geração dele, né? E era um homem que também sabia fazer muito bem o artesanal. Ele trabalhou em fábrica de solda durante a Segunda Guerra. Ele também trabalhou, ele sabe do métier dele, né? E, e ele sabe como é que funciona uma locomotiva, um caminhão, um tanque. Então, isso ele passa para essa obra, né? Que para ele ver, por exemplo, como é que funciona um tanque, alguma coisa, isso mostra essa força, essa potencialidade das máquinas no século XX. E, ao mesmo tempo,
que essas máquinas dão o progresso, dá uma movimentação. Isso tudo pode ser para o outro lado, pode ser para destruição, pode ser para brutalidade, né? Então ele sempre tem essa a obra dele. Você olha, então você tem um impacto muito grande, né? Não é uma beleza que você vai assim procurar na obra dele, mas você vai procurar esses conceitos de uma presença muito brutal, muito forte, e o que isso vai representar, né? Ele sempre vai assim mostrar essas obras com muita potência, com muita presença, né? E ele tem essa obra que não vai ter nada de figurativo. O figurativo desaparece completamente, né? É uma abstração que ele assim coloca em termos daquilo que a gente está vendo nas outras obras, né? Do Morris Lovis e do Clifford Steele, é o mesmo diálogo, ou seja, não há mais o porquê você querer colocar presença de nada dentro dessas obras, né? Aí está, e depois então ele tem esse grafismo, essa violência que ele coloca em cima através da, da própria máquina que ele faz a obra, ele mesmo cria esse tipo de textura, né? Ele cria esse tipo de textura. E Ford Steel, que a gente viu lá do lado, né? É pintor norte-americano, nasceu em 1904, morre em 1980, né? Ele vai antes ele faz como todos os outros artistas, vai fazer as obras figurativas, né? Mas depois ele então começa a utilizar a abstração. Vocês podem ver, sentir aí um pouco, com uma grande quantidade de tinta, né? Como os outros, então, não necessariamente apenas com o pincel, mas ele emprega um certo pigmento, não é só a tinta como sai do tubo e depois diluída com terebentina, como outros vão assim fazer. O Rothko vai fazer muito isso. Aqui não, ele assim, ele vai assim fazer com que você perceba a materialidade que ele está assim trabalhando, né? E ele então assim trabalha sempre de uma maneira muito livre e sem ir muito a fundo aquilo que outras escolas vão fazer, que vai se trabalhar a tela mesmo, ou a própria urdidura, a profundidade da tela para se colocar o pigmento. Aqui não, ele aplica o pigmento de uma maneira mais violenta. Então,
quase que uma quantidade de tinta que ele pode, então, deixar uma marca da pincelada dele, né? Então, esse daqui é o oposto, né? O Morris Louis, né? Vai ser o oposto. Então, aí vocês já vejam que é interessante isso tudo, ver como que essa abstração ela chega a o trabalho chega assim, não é quase nem o ato de pintar, mas tem que se resolver um problema que a pintura tem que ter suporte, né? Então, depois nós vamos ver outros artistas que falam, não, retângulo e quadrado, ou mesmo um tom do redondo, não dá mais, né? Então, nós vamos ver artistas que vão trabalhar só com coisas escorridas, né? Nesse caso aqui, ele é um artista de 1912, morre em 62, né? E para eles lá, a definição disso que nós estamos vendo, nós já vimos várias vezes, eles chamam de color field painting, né? Então, um espaço colorido, um campo colorido. Então, vocês vejam, você tem aí 85% de branco, não necessariamente que você tenha que pintar essa tela em branco, ela é como está, né? Não é o expressionismo, né? Mas é uma outra maneira de se trabalhar até com a não pincelada, né? E nesse período já nós vamos ter a tinta acrílica. Então, a tinta acrílica vem mudar muito a maneira de se pintar. Com a tinta acrílica, você pode fazer quase que um aquarelado. Então, aqui você tem um ponto que você coloca de tinta e você vem trabalhando, mexendo na tela, né? Você pega a tela e você vai virando a tela e a tinta vai simplesmente escorrendo, sempre muito, muito, é, com muita aguada. E a tela, ela não pode ser totalmente preparada com diversas camadas, passar a cola e tudo mais. A tela tem que ser semi-preparada só, né? Porque essa tinta diluída vai penetrar dentro da trama do tecido, né? E esse é um dos valores que os artistas vão, então, né? Que vão assim preparar, né? Então, aquilo que interessa, veja a sofisticação que a coisa chega, é de você pensar o quanto do pigmento vai entrar dentro da tela não preparada, né? E aí então você vai você vai trabalhando com a própria tela, não é preciso do pincel, então é mais uma negação. Você só põe a tinta e a tinta escorre, né? E é dessa maneira você só tem o seu gesto em cima da tela. Você não tem mais a sua pincelada, né? Você tem o gesto de virar a tela,
Então é mais uma negação, né? E uma renúncia também àquilo que se fazia, mesmo com a imagem abstrata feita com a tinta a óleo e com pincelada, ou, como a gente viu, com o sulage, até com rodo, trabalhando desta maneira, né? E aí, aquilo que você tem como resultado é a cor, somente, praticamente, a cor, né? E, e tem o muito por o acaso. Nós vamos, em francês se fala muito por hasard. É aquilo que você não estava prevendo, né? Pode ser que esse escorrido do azul, né, desse azul que está aqui, não necessariamente tivesse que encontrar com esse preto aqui, e nem esse daqui fugir e vir para cá. Você não tem como retocar isso, né? Você não tem como fazer isso. E, e dessa maneira, então, você praticamente você você fugiu do pincel, você fugiu do cavalete, você colocou algo novo que aí vai ser você virar a tela. Nós vamos ver que outros artistas vão também fazer isso, que o Pollock vai assim fazer isso, né? Mas o Pollock depois vai ter como escolher partes da tela. Aqui, o Morris Louis, ele não vai ter como escolher. Então, são essas novas qualidades, né, que vão acontecendo, e com isso vai se distanciando praticamente das coisas que ocorriam na primeira metade na primeira metade do século XX, né? Então, tudo isso já dentro da pós-modernidade, depois da bomba de Hiroshima, depois que o mundo estava se repensando como né, que isso poderia ocorrer. Jasper Jones, nós já vimos um pouco, né? Ele nasceu em 1930, e ele vai, então, trabalhar da maneira do Rauschenberg, né? E ainda tem muito da pincelada do expressionismo, mas não é mais isso. Ele está querendo agora uma outra coisa, né? Aqui ele parte de um símbolo, a bandeira norte-americana, e ele vai abstraindo, ele vai destruindo a, a imagem, e vai construindo uma outra uma uma outra visão. Nós vamos ver que e isso é muito da pop art. Às vezes você louva o símbolo e às vezes você destrói o símbolo completamente. Hoje nós vamos ver bastante isso, né? E ele vai, então, sempre trabalhando, ele assim, trabalha com encáustica, né? Que você vai podendo, você vai colocando tipo de uma parafina, e você vai deixando isso, você deixa revela algumas partes, desvela outras, né? E ele, talvez que essas bandeiras norte-americanas sejam as mais reconhecidas dele, mas ele trabalhou muito com lata de cerveja, Coca-Cola, e sempre muito próximo também aquilo que nós já vimos em uma exposição
dele na Filadélfia, junto com o grande viro de Marcel Duchamp, né? Pode-se dizer até um neo-dada, alguma coisa mais ou menos assim, né? E ele, então, ele vai, assim, comentando a vida norte-americana. Ele vai vendo, olha, isso daqui é um consumo excessivo de Coca-Cola ou um consumo excessivo de hambúrguer, de alguma coisa, né? Ou o próprio desgaste do símbolo da bandeira. Então, ele vela a bandeira, né? E o Jasper Jones, então, ele vai também trabalhar muito com esculturas, com os próprios pincéis, com as latas de tinta. Todo artista sempre trabalha com os materiais que ele usa. Os gravuristas sempre retratam o próprio ateliê. Nesse caso, o Jasper Jones vai transformar os pincéis dele fazendo esculturas de bronze, coisas mais ou menos assim. Aí está, para a gente poder ver um pouco mais perto, ele vai combinando várias telas, né? Às vezes madeira, a própria moldura faz parte da obra também, né? Agora vamos ver o inverso, né, do que a gente viu, o que a gente tinha visto do Lewis Morris, que colocava a tinta em uma tinta bem diluída e depois virava a tela, e o acaso fazia aquela água tingida descer. Aqui não, aqui já é uma outra, é um outro pensamento, né? Ele nasce em 1903, morre em 1970. Ele nasceu na Rússia, né? Mas ele vai para os Estados Unidos e vai pertencer à escola de Nova York do Color Field Painting, né? Ele chega nos Estados Unidos ainda criança, vai estudar na Universidade de Yale e logo ele é influenciado pelo expressionismo, pelo surrealismo, e aí pelos anos 40, 45 é que ele então começa a fazer essas suas pinturas com essas grandes faixas retangulares, que são, ele vai usar as aguadas, né? E não vai fazer o hard edge, mas vai fazer o soft, né? Você não tem aquela linha que demarca isso aqui, né? Mas você tem a pincelada com essas aguadas e com diferentes tonalidades que, de repente, você vê, aqui dentro tem uma outra tonalidade, aqui dentro tem uma outra tonalidade, né? Então, ele vai colocando essas formas aí, tanto as horizontais, às vezes são verticais, em geral são retângulos que vão ter essa borda suave, imprecisa, uma coisa um pouco brumosa, né? Mas mesmo ao mesmo tempo pulsante, que você vê isso que vai e volta, né? Você diante de uma tela como essa, que são telas grandes, você é quase que levado, quase que sugado por essas telas, né? E ao mesmo tempo
te dá isso, essa pincelada, são milhares de pinceladas que são dadas, te leva a uma contemplação, a uma calma, né? E mais para o fim da vida dele, ele vai assim fazer, ele vai deixando as cores muito soturnas, vão desaparecer esses vermelhos ou esses azuis profundos, né? E ele então comete suicídio, assim, e isso vai refletir muito na obra dele, né? Mas ele deixa uma obra em Houston, no Texas, que é uma capela, né? Muitos artistas deixam assim capelas, pintam capelas, né? E com uma pintura assim que leva realmente a um nível grande de espiritualidade. Ele participou também de algo inusitado, porque a gente tem que pensar que essa pintura norte-americana, ela era, de uma certa maneira, financiada. No momento, não se sabia direito de onde que se vinha essa necessidade de que os norte-americanos fizessem essas telas, e isso, todo esse abstracionismo, né? Um mais violento, outro mais assim calmo, e depois da guerra, os Estados Unidos teve que se firmar também dentro do campo da arte, dentro do cinema, teatro, da literatura, isso dentro da cultura, sem falar da indústria e tudo mais. E o que aconteceu, teve um vasto programa norte-americano para que essas obras fossem vistas, né? E essas obras vistas, teve um restaurante muito famoso de lá, de Nova York, que encomendou várias obras para o Rothko. E quando ele viu o local que isso ia ser posto, que as pessoas iam estar almoçando ou jantando, e ele se recusa a colocar essas obras dentro do restaurante, né? São 11 obras grandes e depois ele doa para o museu. Mas tem isso, da mesma maneira que a arte norte-americana se aproxima do consumismo, às vezes você tem pessoas que fazem isso, né? Então, aí está o Barnett Neumann, que também já vimos, que ele vai trabalhar com o campo pictórico, sempre fazendo essas grandes linhas, e muitas vezes ele também vai deixar a tela semi preparada, a gente pode assim falar dentro desses termos, né? E ele então ele vai trabalhar em Nova York, né? Sempre com essa abstração, mas uma abstração não violenta, uma abstração mais assim calma, um pouco sempre usando muito o monocromático, ou no máximo duas cores, ou a negação total das cores, às vezes colocando apenas uma linha vermelha vertical, né?
ele vai estar, assim, dentro desses artistas, ele vai estar próximo ao Rothko, que ele também não vai fazer essas linhas do hard edge, ou seja, do contorno duro, né? Ele vai, então, ele vai, assim, trabalhar o seu color field painting praticamente monocromático e vai trabalhar em grandes telas que praticamente, quando você chega diante dessas telas, você tem uma grande surpresa, né? De Kooning, e já vimos, mas ele é muito importante para que a gente possa rever alguma coisa dele, né? O de Kooning, ele nasce em Roterdã em 1904 e vai para os Estados Unidos em 1926, e ele vai lá encontrar um outro imigrante, o Achille Gorky. E esses dois artistas vão trabalhar quase que juntos, sem nunca perder o sentido da figura. Aí, como vocês estão vendo, essa tem uma grande quantidade de figuras, né? E ele, então, ele vai permanecer até o final da vida dele, sempre com esse discurso, né? Nós vimos em outra aula uma mulher que ele fez, né? A mulher com a bicicleta, né? Que é uma das mais importantes obras dele, né? E a gestualidade aqui importa muito. E é interessante a gente comparando com outros, que a gestualidade seria só trabalhar mexendo a tela e não fazendo gesto nenhum, não utilizando o pincel. E daqui a pouco nós vamos ver o Pollock, que vai também destruir. Enfim, a gente observa uma série de passagens. Cada hora um artista quer superar alguma coisa que tenha feito. Isso é muito do modernismo. O modernismo sempre quer criar uma coisa nova. Dentro desse expressionismo, você vai, ou dentro do abstracionismo, melhor dizendo, você tem que ir procurando maneiras de destruir como é que o outro fez. Então, vamos tirar a moldura, depois vamos tirar o retângulo ou o quadrado, vamos tirar as linhas retas. Então, o outro, vamos colocar apenas a tinta aguada em cima, né? Então, com isso, o de Kooning ele vai ser expressionista e vai ser figurativo até o fim da vida dele. Então, agora a gente vai para aqui mais um, né, o William de Kooning. Ainda você tem alguma coisa de... Você ainda consegue, apesar de tudo que ele coloca aqui, você ainda tem um ângulo aqui, que o seu olho ainda sobe aqui, tá vendo? Né? Você ainda tem... Daqui a pouco nós não vamos mais ter esse sentido nenhum. Se você quiser procurar uma antiperspectiva, você acha. Se quiser procurar uma forma, você acha ainda linhas, né?
E quando você chega no Pollock, você ainda, essa é dos anos 50, você ainda tem as figuras, né? Você tem um homem aqui, você tem uma mulher aqui, você tem uma pessoa deitada aqui e outro aqui, você pode assim pensar, é, isso, ele já põe número, mas você pode pensar em um Matisse, em uma odalisca deitada, você pode pensar em um Picasso, né? Você ainda tem você tem uma referência. E o surrealismo. O Pollock é um dos artistas mais interessantes de se estudar, né? Ele foi muito importante para os Estados Unidos. E aquilo que a gente mais vê do Pollock vai ser a chamada draping painting. Aqui ele ainda está trabalhando com o pincel, né? Mas de repente ele para, né? E não vai mais fazer nada com o pincel. O Pollock é um artista para ser visto, para ser estudado, porque ele tem não sei se a palavra certa, se é uma evolução ou não, né? De início, ele assim trabalha com as linhas angulosas do futurismo. Aí depois ele trabalha com essas linhas aí tortuosas, com essa rede, com essa mulher aí no meio. Ele vai trabalhar muito com o surrealismo, quase que uma pintura mecânica, que você pode até fazer isso, e aproxima um pouco do de Buffet. É interessante falar que o Pollock, que na vida dele, ele foi, espero que a palavra seja certa, ele media terrenos, agrimensor, acho que deve ser isso, né? E ele fazia desenhos de coisas vistas do alto. Hoje em dia é tudo feito com computador, mas antes era feito tudo na mão, né? E isso reflete nessas obras dele. Então, o Pollock vai ser conhecido pelo artista que abandonou o cavalete totalmente. Ele aluga um imenso galpão e nesse galpão ele vai trabalhando com tintas automotivas, esmalte, né? E ele começa a andar sobre a tela e com a tinta pingando, gotejando, o draping painting, ele vai com o corpo e com os braços, ele vai colocando aí essa grande quantidade de tinta, né? Depois que isso está seco, ele coloca na vertical e ele recorta a parte que ele quer, né? Então, quais que são as barreiras que ele rompe, né? Ele vai romper a barreira do cavalete, vai romper a barreira do pincel, da tinta, que não é mais uma tinta, vamos assim dizer, tradicional do óleo, é uma tinta automotiva, né? E ele vai criando esse emaranhado de coisas aí em cima, e ele praticamente
A única coisa que ele tem do tradicional é que você tem que ver na vertical ainda, ou a escolha dele é na vertical, né? Mas, de resto, é um artista de uma inovação absoluta, né? E agora ele tem um filme sobre ele, né? Tem um filme sobre ele, é interessante, se vocês quiserem ver, porque ele era muito pouco visto, né? Mas a Peggy Guggenheim comprava muito de seus quadros, mas os seus quadros eram levados para a casa dela, que hoje é um museu em Veneza. E ele vendia, mas vendia para uma pessoa que estava quase que estocando a sua obra, né? E ele teve reconhecimento, foi capa da revista Life e tudo mais, né? Mas ele, infelizmente, bebia e em uma dessas suas corridas que ele fazia, ele acaba em um desastre, morre de uma maneira morre de uma maneira brusca, né? E então se perde um grande artista, o Jackson Pollock. Aí está. Na França, isso a gente chamaria de tachismo. E um grande artista tachista francês ele se chama Mathieu. E só que ele pintava tudo na vertical. Então, a grande diferença que tem com o Jackson Pollock vai ser, então, esta inovação absoluta, né, de você pintar com os gestos do corpo, dos braços, caminhando sobre a tela. Aí está, ainda tem nome, né, esmalte, acho que é das últimas telas, se eu não me engano, ele morre em 59, alguma coisa assim, né? Aí está um pouco mais perto para a gente ver. Franz Klein, mais uma vez, estamos vendo aí o do expressionismo abstrato. Ele também, como todos os outros, fez paisagens urbanas, né? Mas depois, com a influência do de Kooning, ele então começa a fazer os seus desenhos próprios, e aí então ele parte para essas pinceladas que mostram ideogramas, né? Um pouco aí da arte oriental que influencia o Rothko também, né? E sempre com esses padrões negros, essas pinceladas, está usando esmalte também sobre a tela, né? E, às vezes ele punha muito pouco de cor, mas ele sempre vai assim trabalhar com essas grandes pinceladas que às vezes pode ser feita com rodo ou com grandes pincéis. Robert Mortwell, aí está o N, mas é Mortwell. Então, o Mortwell também vai ser esse artista que nós vimos lá na National Gallery de Washington, aqueles grandes quadros, né?
E esse daqui, ele vai fazer uma homenagem à República Espanhola. Ele pinta 100 telas com com esse com esse pensamento da República Espanhola. Ele, além de artista, ele foi um professor teórico, né? Ele se dedicou muito à leitura dos escritos dos artistas do século XX, né? Então, ele desaparece com a figuração, mas ainda mantém um nome, dando uma elegia aí ainda a alguma coisa da República Espanhola. Também ele esteve sempre próximo ao color field painting, ou seja, dentro do expressionismo abstrato, preencher toda a tela. O Achille Gorky é interessante porque esse nome, ele é que se autodenominou, não é o nome dele, né? Ele inventa esse nome para ele, né? Que na realidade o Gorky é um escritor russo e que ele então pega esse nome para ele, né? E Achille, ele pega o nome, ele é da Armênia e ele pega esse nome da mitologia grega, né? Do Aquiles, né? Então do herói grego, né? Que significa amargo, né? Que significa amargo, isso da, dentro da escrita dele da Armênia. Bem, ele vai para os Estados Unidos, né? Ele tinha um certo parentesco com o Máximo Gorky, que é o escritor russo, então por isso que ele então coloca esse nome para ele, né? Lógico que é um daqueles que mais influenciado pelo Picasso, né? Nunca vai deixar de ter um pouquinho do cubismo, né? Mas ele nunca vai entrar dentro dessa abstração geométrica mais dura, rígida. Então, para ele, ainda o fazer sobre a tela é muito importante para ele, né? Tem um pouco também do surrealismo, né? E isso ele vai depois então falar que ele vai ter uma influência de uma abstração biomórfica, um pouco chegando perto do espanhol Miró, né? E agora ele sempre trabalha com muito vigor, com muita energia sobre a tela, né? Mas ele teve um revés muito grande. Em 1946, o ateliê dele pegou fogo e perdeu grande parte da sua obra, né? Aí depois ele ainda ficou doente, teve câncer, e depois em um acidente de automóvel não foi tão infeliz quanto o Pollock, que morreu, mas quebrou o pescoço. Então é uma quantidade de tragédias até culminar no suicídio, né? Então ele se enforca e infelizmente se perde esse um dos artistas
mas dele a gente tem que ver como é que os Estados Unidos recebeu todos esses artistas, né? Os Estados Unidos se vê um país que é feito de estrangeiros. Então, desde o Harmony Show 1913, que jamais os artistas vão se esquecer das obras e presença de alguns artistas, como Duchamp, Mondrian, e depois a obra em uma grande perspectiva do Matisse, né? E depois recebe os outros artistas e quando você olha lá nas legendas dos Estados Unidos, lá nos museus, é, eles fazem questão de colocar que eles morreram norte-americanos, né? Não é apenas que passou por lá, né? Então, o Arshile Gorky, que da Armênia, e que coloca um seu nome mitológico e, ao mesmo tempo, que faz uma alusão a um parente dele, um escritor, Máximo Gorki. Joan Mitchell, artista norte-americana, né? E viveu na França. Lá na França trabalhou com outras mulheres, né? E ela recebeu uma bolsa e ela estuda em Chicago, Nova York, recebe a bolsa em Paris, né? E ela começa como uma expressionista mais violenta, assim, e com painéis muito vibrantes, mas depois, mais no fim da vida, começa a fazer isso que aqui que vocês estão vendo. Vamos aqui observar. O campo ainda é todo trabalhado, né? O, todo o campo trabalhado, o color field, mas você tem ainda algumas coisas que você pode observar. Você tem uma parte inferior, uma parte média e uma parte superior, vamos dizer assim, né? Que nem sempre no abstracionismo, principalmente na abstração monocromática, você já não tem mais essa qualidade compositiva. Aquilo que você tem de inusitado aqui é que o tubo de tinta que ela não usa, nem sempre usa o pincel, mas vai o tubo de tinta direto e depois ela pinta muito com a mão. Ela pinta muito com a mão. Mas aquilo que é interessante é que ainda existe essa coisa da terra, do meio, ou dos pesos visuais dentro da pintura, né? E tem tanto uma agressividade, mas tem também uma suavidade também. Ela sempre falava que gostava muito dos girassóis do Van Gogh. Então ela fala assim, as minhas telas muitas vezes são uns girassóis moribundos, né? Rauschenberg, aqui Rauschenberg vai ser assim o grande artista da combining painting, ele vai talvez que seja o mais radical de todos, né? O mais radical de todos. Ele vai então, o que ele vai além, né?
ele não vai pintar, ele vai colocar o objeto dentro da pintura, né? Isso os dadaístas já tinham feito e tudo mais, mas ele combina essas duas coisas, né? Ele nasceu em 1925, estudou também, além de estudar em Kansas City, ele vai para a Académie Julian de Paris, e em um outro local que tem muitos artistas norte-americanos que vão estudar, é no Black Mountain College, da Carolina do Norte. E ele vai ser aluno do Albers, que era um professor da Bauhaus, né, que sai em 33, vai para os Estados Unidos. Então, ele tem uma formação de uma arte, vamos assim dizer, quase que tradicional, né? Mas logo ele então começa a combinar as coisas, né? Então, por exemplo, essa escada, piscina no inverno, né? Então, você tem esse objeto, mas de repente você tirar esse objeto e não tivesse título, você tem uma pintura abstrata aí, elas unindo todas, né? Dentro dessas combinações todas, talvez que uma das mais radicais, depois vocês procurem aí, muito fácil, Rauschenberg tem milhares de imagens dele, uma onde ele coloca entala um bode dentro de um pneu, né? E joga tinta em cima dele. Então, isso depois outros artistas vão fazer isso com arara, não sei o quê. O Dan Rist vai fazer isso com um tubarão e assim vai. Só estou falando sobre os animais, né? Um vai superando o outro dessa maneira, mas essa é uma das obras mais reconhecidas dele. E depois, uma outra grande obra dele é um quarto de bilha, onde ele vai guardando 2, 3, 4, 5 telas de cada exposição que ele faz, e ele vai combinando essas telas, e chega lá, já deve estar com uns 800 metros quase de uma obra só, né? Muito difícil de se expor esta obra dentro de museus, não vai ter nem corredor, né? Essa obra eu vi em Bilbao, porque o grande museu de Bilbao permitiu que uma sala imensa, essa obra pudesse ser exposta, né? Então ele assim ele sempre quer envolver as outras pessoas, quer evocar sensibilidades diferentes, né? Se você olhar essa piscina no inverno e pensar no Splash do David Hockney, que é aquela onda que sobe dentro de uma piscina, onde você não vê a pessoa, mas você só vê aquilo que restou do mergulho, né? Você vê duas atitudes bem diferentes, e ambas dentro do pop, né? E ele, então, para essa aproximação com a arte dele, ele fez também muito happenings, ele fez projeto de teatro, fez coreografia,
trabalhou com o Jasper Johns, né? Mas sempre dentro desse expressionismo abstrato. Ele também, como o Andy Warhol, ele vai usar muito a serigrafia, né? Aquilo que eu falei para vocês sobre a sua formação, uma formação muito sólida quanto à imagem, né? Então, aí que, de repente, você vê essa obra costurada em cima da tela, lá no fundo você vê alguma coisa de outdoor, ou então de partes impressas, né? Então, você tem essa grande quantidade de massa pictórica, né? Ellsworth Kelly, nós já vimos esse artista, né? Nasce em 1923 e morre em 2015. Esse é um artista que ele trabalhou muito com esculturas, é da escola do Hard Edge, né? E ele vai, então, trabalhar de uma maneira surpreendente a coloração, tanto do Matisse, do Picasso, e o rigor absoluto do Mondrian. Ele vai trabalhar com isso, né? E ele, então, começa a fazer essas telas assim, monocromáticas, e elas são postas uma do lado da outra. Depois ele vai trabalhar com neon, ele vai trabalhar com, com outros materiais, mas ele chega neste tipo onde cada tela de uma só cor ela tem que estar combinada com a outra, como se ele, ao invés de fazer uma grande tela de 8, 10 metros por 2, ele vai fazer 10 telas, cada uma colorida de uma outra maneira. Kenneth Nolan. O Kenneth Nolan volta para o color field e vai trabalhar com grandes extensões, né? Ele está aí, ó, nasce em 1924, morre em 2010, e ele vai ser aquele artista que não vai trabalhar de maneira alguma com uma cor modulada. Nós acabamos de ver que o Kelly vai trabalhar com uma modulação, mas uma modulação onde ele vai combinar várias telas, mas cada tela também não vai ter modulação alguma, ela vai de bem diferente da atitude do Mark Rothko, né? E aqui volta, então, para esta linha dura, né? E ele vai trabalhar bastante com esses alvos, círculos. Ele usa também umas marcas como se fosse galardões, símbolos militares, algumas coisas assim, né? Usando sempre, no máximo, 3 cores, não mais, e a cor sempre lisa, sem nenhuma modulação. Ele chega, então, ele passa do expressionismo, ele vai passar para o minimalismo, que vai ser vários outros artistas da escola de Washington, da Color School de Washington, vão, então, vão receber também um pouco de influência do Albers, né, da Bauhaus, um pouco do Mondrian,
E então aqui o Roy Lichtenstein, que nós já falamos bastante, aqui ele está mostrando a não tela, né? Aplicando uma técnica desse pontilhismo, que é uma aplicação de como se fosse uma rede, se chamava letra 7, né? Você comprava isso e você aplicava sobre a tela ou sobre a pintura. E aqui ele está discutindo o retângulo, o quadrado e a não visão daquilo que você poderia querer ver, que está do outro lado, né? Um chassi. E aqui está bem com bastante influência da obra do Leger, né? E ele, então, essa aplicação dessa película continua, nem sempre a aplicação dessa película nós vamos ver daqui a pouco, não necessariamente seja só a película, mas você pode aplicar a película através da serigrafia, né? Então, aí você tem um pouco do surrealismo do Magritte, você tem um pouco do cubismo do Leger, né? E tem o meio, a mídia, que é da arte, da história em quadrinho, né? O James Rosenquist é bem interessante, porque ele nasce em 33 e morre em 2017. Ele nasce em Minneapolis e depois vai estudar e vai viver em Nova York. Vai viver. Esse artista, ele fazia vitrines na grande avenida de Nova York. E ele, então, domina totalmente a arte muito figurativa daquilo que o pop depois vai usar. Ou seja, os Estados Unidos, eles têm uma tradição muito grande de realismo através dos cartazes de cinema. E depois também, além do cinema, de teatro e tudo quanto é produto, né? A tradição desse realismo muito grande, isso passa para a arte através do Edward Hopper. E, nesse caso aqui, é interessante que ele sabia fazer grandes outdoors comerciais. E ele estava fazendo um desses em Nova York, e o amigo dele, ou seja, quase que grafiteiro, né? O amigo dele caiu da escada e morreu. E ele decidiu que não ia mais fazer nada dependurado lá nas alturas. E ele passou a fazer isso, né? A fazer isso em cima de tela, em cima de placa de zinco. Ele ainda continuou a fazer para postos de gasolina, alguma coisa assim, mas não mais dependurado lá nas alturas, lá na Quinta Avenida, em Nova York. E ele, então, vai levar essa cultura pop, esse artesanal da pintura pop, ele vai levar para
para as artes, né? E ele mesmo fala que é uma arte de um hiperrealismo, né? Um hiperrealismo, mas ao mesmo tempo talvez que ele nem goste desse título assim, mas é uma obra que, quanto mais você olha, mais requinte você vai estar vendo em termos pictóricos mesmo, né? Mas aí também você tem aquilo que é totalmente inusitado, um pouco do René Magritte, esse não é cadinho de fundição, mas esse imenso volume aí que disso que de repente pode encandecer tudo, né? Você tem de um lado uma compra de supermercado de ponta cabeça e do lado de cá você tem esses batons aí quase que como armas, né? Quase que como armas. Então, esse artista, ele passa esse mundo, né, da propaganda, essa feitura muito exata, ele vai passar para a arte, ele vai levar a cultura pop para uma cultura que vai estar dentro dos museus. O John Chamberlain, ele é de Indiana, nasce em 27 e morre em 2011. Ele é conhecido como o artista que trabalha com sucatas, né? Não é tão simples só assim, outros artistas vão trabalhar com assim, sucata, mas ele acha que para ele aí seria uma pintura tridimensional, né? Esse título, Dorkdorf é um pouco difícil, seria assim, mundinho, pequeno mundo, ou coisa tacanha, uma vilazinha, algo mais ou menos assim, né? E ele assim trabalha muito dentro do pensamento do Marcel Duchamp, do ready-made, mas o ready-made encontrado e retrabalhado. Ele vai trabalhar muito com folhas de alumínio, aço, né? Mas no início ele trabalhava com carros esmagados, né? Às vezes podia se ter uma assistência para se ver isso ser feito, vão ter artistas que vão fazer isso em praça pública, esmaga um carro, esmaga uma moto e tudo mais, né? E é interessante que você uma ocasião que ele em 1973 que ele fez umas obras em uma galeria de Chicago e não sei se antes de entrar ou sair, colocaram as obras na calçada. E certamente ninguém avisou ninguém, o lixeiro chegou e passou. Né? Então, virou lixo a obra dele. Então, isso é interessante. Nós vimos lá que o nosso amigo africano também trabalha com este conceito. E mais tarde ele vai então trabalhar com filmes, com fotos e grandes formatos, né? O Jean Tingley vai também trabalhar como o Smith com sucata autodestrutiva. Ele nasce em 25, na Suíça, morre em 91, né?
e ele então vai trabalhar com essas máquinas esculturais, seria da arte cinética. Mas aquilo que ele gosta, além da performance, qual é a diferença dentro da arte cinética? Dentro da arte cinética é que essas obras viram performances e depois elas se autodestroem. Às vezes, essas performances se tornam um pouco perigosas, quando ele fez uma no MoMA de Nova York, que a máquina pegou fogo, né? Então, é uma obra aí que tem uma certa ironia, uma ridicularização da máquina. Ele tem uma fonte muito grande que fica ao lado do Bubu, e ele foi casado com a Niki Saint-Phal, que tem uma obra lá na Pinacoteca do Estado. Se alguém se interessar pela obra dele, gosta dessas coisas, é só pegar e pedir. Ele tem um grande centro de estudo sobre ele, eles mandam catálogo, eles são muito amáveis nisto, né? Então, o Jean Tinguely. Andy Warhol, que nós já vimos várias vezes, o artista que vai trabalhar a arte de reprodução, a cada hora você muda. Hoje em dia nós temos o selfie, né? Então é uma evolução disso tudo, é a repetição, né? A máquina. E dele, vamos dizer, não é necessário eu colocar nada sobre a minha personalidade para eu fazer esta obra. Klaes Oldenburg, com esse calendário mole para agosto, nós também já vimos. Ele trabalhou muito com todos os estereótipos de comidas, é, de coisas assim, hambúrguer, Coca-Cola também, ele assim trabalha. Mas ele é mais conhecido, então, como nós já vimos, sobre a soft sculpture. Aqui você tem esse calendário de agosto, todo ele feito com tecido, todo ele costurado, né? Não chega a ser um patchwork como daquela Miriam que nós vimos no início, mas é esse trabalho de se mostrar o cotidiano. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu falei para vocês que é um espaço menor, porque estão dentro do Central Park. Então, se fez uma ala, né? Não é aquilo que é monumental dentro, onde tem obras fantásticas, né? Do mundo inteiro, mas essas obras aqui que a gente vai, que foi colocado para que o Metropolitan não ficasse, vamos assim dizer, sem aquilo que está atraindo hoje o público, porque essa obra contemporânea ela atrai público, todo mundo quer ver isso, né? Então, aqui você tem um David Hockney, um Klaus Schucker lá no fim, de hiperrealismo, um pouco do hiperrealismo, o pop, e depois nós vamos ver essa obra mais de perto, e aqui o color field. Vejam aqui do Erson Kelly, que eu já mostrei. Aqui essa obra, veja que não é retangular mais, tá vendo? Olha, ele mexe um pouco com o retângulo, né? E o Joel Shapiro, ele vai trabalhar com essas esculturas assim, e que tem influência do Brancusi, alguma coisa assim, mas vocês vejam bem, olhem bem isso seria um homem correndo,
né? É o movimento de uma pessoa, mas é uma obra completamente minimalista, né? Completamente minimalista. E esse Andy Warhol, dessa acrílica e serigrafia, olhem o tamanho desta obra. Creio que tenha mais uma obra aqui para a gente ver, essa obra do Mao Tse Tung. A serigrafia está aqui, vejo que imensa essa serigrafia, né? E aqui depois apenas a tinta passada e depois a tinta acrílica. Aí está, de 1973, uma fica algo assim bem patente aonde que está uma técnica e onde que está outra. É uma imagem de consumo quando se vai ver a cidade proibida lá em Pequim, aquilo que mais se vê é isto, né? E ele, de repente, ele coloca isso dentro de uma tela e está dentro do Metropolitan, né? David Hockney, inglês, importantíssimo esse artista, vai trabalhar com fotografia, vai trabalhar com serigrafia, vai trabalhar com muita pintura, desenhista espetacular, e ele vai morar vai morar na Califórnia, em Los Angeles, em Hollywood, e lá ele vai ter uma grande aceitação pelos artistas. Depois ele vai para Nova York, né? E ele aqui está trabalhando o interior da casa dele. Ele tinha muitas casas e tudo mais, foi um artista muito rico, né? E aqui você veja como que ele brinca com todas as perspectivas, né? Aqui, olha, totalmente ele abre isso aqui ele diminui, então tem um pouco da perspectiva egípcia, um pouco da anti-perspectiva, e a colocação dessas janelas aqui, o jardim lá no fundo, e, enfim, ele tem esse pontos de vista múltiplo de colagem, né? Ele vai assim, veja, tem 1,80 m por 3,5 m, é um quadro assim imenso. Vamos chegar um pouco mais perto. Ele trabalha com essas ranhuras, olha, isso daqui feito com instrumentos mesmo, ou de aplicação de massa, de tinta e tudo mais. R. Winters é interessante, ele tem um conceito de uma abstração matemática e cibernética, ele aborda essas sombras e com estruturas que quando você fala, não, eu estou vendo a estrutura disso tudo, essa coisa toda centrífuga, ou centrípeta aqui que você tem, e de repente não é mais aquilo que você está vendo. É uma maneira muito interessante de ver essa abstração aí orgânica em uma constante mudança, né? E uma mudança do seu pensamento, que é a visualidade, quando você fixa, e daí a pouco essas grades não são mais aquilo que você está vendo, né? E vai te oferecendo essas imagens imprevisíveis. Aqui para vocês verem mais um pouco aqui um Lucian Freud, um Kiefer, o Schuch, e aqui David Hockney. Patti Stern já é arte conceitual, ela nasce em 1940, e ela vai ter uma arte conceitual e minimalista. Ela foi
ilustradora e editora de livros de arte, né? Essas obras são aí, já é dos anos 90, né? Dos anos 90, e são essas tintas escorridas, que ela vai chamar de Sete Cachoeiras de Sonhos, né? Ela é muito filosófica, uma coisa assim um pouco tibetana, do taoísmo, e ela sempre busca o acaso, né? Você é incontrolável você fazer isso. As pinturas dela são sempre assim monocromáticas, né? Esses cinzas e tudo mais. Ela chegou depois a fazer, assim, pintar paredes desta maneira. O Lucian Freud nasce em Berlim, mas vai muito cedo para, para, para os Estados Unidos. Tem uma formação completamente realista, nunca vai deixar de fazer o realismo, né? E é um dos artistas mais ovacionados, né? Hoje então é considerado um pintor britânico. Ele é neto do Sigmund Freud, né? E em 39 ele já tinha a cidadania britânica. E ele sempre foi um grande estudioso, tanto da figura humana, né? E ele vai se especializar nessa visão, às vezes é um hiperrealismo que te incomoda, né? Ele vai usar sempre um close, ele aproxima e muitas vezes te dá essa impressão aí dessa curvatura, né? E quanto mais você chega perto da obra dele, parece que vai ficando mais e mais meticuloso, né? Ele é um hiperrealista, mas de uma sobriedade que parece que dentro da própria pintura tem uma outra pintura que isso torna a pintura muito tátil. Vocês só podem tirem isso daqui que é minha perna, então isso daqui não vale, né? É isso daqui assim, mas então para vocês observarem o quanto que é do hiperrealismo. Do Schuch Klose nós já falamos, esse trabalho minucioso que ele faz do óleo, do lápis, ele utiliza, então, da projeção da imagem e vai trabalhando ponto por ponto até chegar essa exaustão desse pontilhismo, se é que a gente pode chamar isso, ou até uma quadrícula, algo, vamos assim dizer, o oposto daquilo que o Lichtenstein faz quando ele está colocando apenas a trama. Aqui, a trama, né? Lá no Lichtenstein, a trama vai ser uma achura. Aqui, a trama vai ser uma figuração. Para vocês olharem mais uma vez, o Philip Guston, ele vai trabalhar com essa pintura bastante expressiva, né? Ele foi um grande muralista, né? E ele então trabalha com esse figurativo fantástico, com essas ferraduras, com essas coisas, com esse lixo, né? E ele então
Às vezes é mais abstrato, às vezes tem mais figuras urbanas, né? E ele vai, então, trabalhando nesse... É um certo impressionismo abstrato, que ele é com essa grande quantidade de pinceladas, e que, às vezes, isso leva ainda a você marcar uma rotundidade, uma luz e sombra, coisa que os abstratos não vão querer fazer isso absolutamente, né? E ele então vai assim trabalhar um pouco com essa coisa da cultura popular, ou então da história em quadrinho também, vai ser crítico do consumo, né? Mas sempre usando essa brutalidade pictórica que ele tem, né? Esse Mark, esse Mark Tengli, é interessante, ele nasce em 49 e ele vai fazer essa pintura monocromática que o principal dele, ele une duas cenas completamente inusitadas. Aqui você tem a inauguração de um quadro muito bonito, onde mostram umas vacas, mas quem está vendo o quadro não são os cientistas que estão aqui, ou então os curadores do museu. Veio a própria vaca ver a obra. Isso é interessante, né? Ele assim coloca, mas dentro da obra dele é que esta obra que vocês estão vendo, essa tela, é trabalhada com uma técnica de afresco. Isso que é interessante. Anselm Kiefer, ele vai ser o grande artista que se vê, que se mais ovaciona do mundo germânico, né? Ele nasce em 45 e ele ainda nasce durante a guerra, né? Então, essa lembrança da guerra jamais vai sair da cabeça dele, esse tenebrismo, esse mundo sem horizonte, né? Essa destruição, tudo que ele pode. Ele estudou com um pintor realista, então ele domina a perspectiva de uma maneira espetacular. Quem gosta de perspectiva e depois quer ver quem consegue destruir bem a perspectiva, veja uma obra do Anselmo Kiefer, né? Ele sempre vai ser os temas muito sombrios, e ele mistura a tinta óleo com grama, com uns pequenos gravetos, com algumas coisas assim, tá? E para eles, ele sempre quer representar o incompreensível e o não representacional. Suas obras são muito grandes, são imensas. Depois, se alguém olhar na vida dele, vai ver que a família dele é família de grande fortuna na Alemanha. Aqui mais um pouco para vocês verem as obras. Aqui está o Albers. É importante o Albers aqui, que a gente veja essas homenagens ao quadrado. Então, o Albers, alemão, de 1888 e morre em 76, ele vai ser o grande professor da Bauhaus, que vai para Chicago e que vai influenciar muitos e muitos artistas. Aqui é a homenagem do quadrado ao quadrado, lá no fundo, do Barnett Newman, né? E o Albert e o Robert Wiren.
aqui do Robert Irwin. Esse artista é do Specific Site, ele vai fazer as suas instalações, né? Ele é um minimalista, ele vai estar entre o pop, não, entre o optical art, né, e o minimalismo, e um pouco também da abstração geométrica. É, ele sempre vai pensar na sensação que a pessoa vê um objeto, né? Aqui você tem um tipo de estrutura, e lá nós já vimos outra obra dele, feito com a luz neon. Ele sempre quer. Essas obras aqui estão homenageando o Albers, que está lá no fundo, né? Então, a obra com o neon. E o Joseph Albers o Joseph Albers, além dessa influência toda que ele vai ter no abstracionismo norte-americano, ele vai trabalhar junto com a mulher dele, ele vai fazer uma grande pesquisa também no México. Ele vai trabalhar com as cores mexicanas. Aí está outro, o Robert Williams, aí está com a Neon, que ele sempre pensa assim, que que ele quer uma presença do espectador no espaço para que a obra dele possa ser é, vista, e não só isso, ele vai trabalhar com as sombras, com as coisas muito sutis. Não é só com a visão, né? Mas com o próprio corpo da pessoa. Do Barnett Newman, que nós já vimos, do Hard Edge, aqui todinho branco, nós aqui o azul, muita influência do Mondrian, luz trêmula, né? E nós vimos também aquela via sacra que ele coloca. E por fim, nós temos aqui a Kiki Smith, alemã, nasceu em 54. Ela vai abordar, ela é ela vai trabalhar muito com o tema da condição humana em relação à própria natureza, né? E ela vai, então, de início, ela vai, assim, é, fazer o figurativo em pintura, mas depois em escultura, né? E ela tem muito dessa coisa do surrealismo. Ela emprega ou impregna as suas esculturas, às vezes de sangue, de sêmen, de bile. Ela trabalhou muito com o tema da AIDS nos anos 90 e também a questão de gênero. E aí está para vocês observarem um pouco mais, e essa escultura do Isamu Noguchi, ele é norte-americano, mas depois ele vai morar no Japão, e ele vai, assim, trabalhar como um grande artista com, com escultura, com móveis, com paisagismo, né? E vai atuar tanto no Japão quanto em Nova York. O pai dele era um poeta japonês, né? Então ele viveu muito nos Estados Unidos, e ele tem muita influência do Brancusi. Então, com isso, a gente pôde observar aquilo das coisas mais contemporâneas dos norte-americanos que estão dentro dos museus. Por favor, pode parar de gravar. Tiago?